A Bíblia ensina que o sofrimento faz parte da vida em um mundo marcado pelo pecado. Mas Deus não ignora essa realidade. O sofrimento pode acontecer por causa de nossas escolhas, pela maldade de outras pessoas, ou pode ser permitido por Deus para nos ensinar, nos fortalecer e mostrar o cuidado dele. Isso não significa que Deus nos abandonou, pois ele está perto de quem sofre. E Jesus mesmo passou por rejeição, dor e morte para entender o que sentimos. Diante do sofrimento, a Bíblia nos orienta a ser sinceros com Deus sobre a dor, confiar nele mesmo sem entender tudo, ajudar uns aos outros nas dificuldades e manter a esperança de que esse tempo é passageiro, porque Deus prometeu que um dia acabará com toda lágrima, morte e tristeza. O sofrimento não estava no projeto original de Deus para a criação. Tudo foi feito bom, completo e em harmonia. A entrada do pecado quebrou essa harmonia e trouxe dor, morte e injustiça para a experiência humana. Por isso, quando sofremos, existe dentro de nós uma sensação de que algo está errado. E está mesmo. A Bíblia não trata o sofrimento como algo normal ou desejável. Ela o chama de inimigo, de consequência de um mundo que se afastou do seu Criador. Mesmo assim, as Escrituras deixam claro que esse inimigo não terá a última palavra. A história que Deus está escrevendo não termina em tragédia. Ela começa em um jardim e termina em uma cidade onde Deus habita com o seu povo. Entre o começo e o fim, existe a cruz e o túmulo vazio. Esses dois eventos garantem que o mal foi derrotado de forma definitiva, ainda que hoje a gente continue vendo os efeitos dele. Por causa disso, podemos olhar para a dor sem desespero. Não negamos que ela seja real, nem fingimos que não dói. Apenas reconhecemos que existe uma realidade maior sustentando tudo. O sofrimento é um capítulo longo, mas não é a conclusão do livro. A última página já foi escrita, e ela fala de restauração completa. Deus vai renovar todas as coisas, e nada do que foi quebrado permanecerá assim para sempre. Quando entendemos isso, a nossa forma de sofrer muda. A dor continua sendo dor, mas ela deixa de ser o centro. O centro passa a ser a promessa de que Deus vai reconciliar tudo consigo. Ele vai enxugar toda lágrima e fazer novas todas as coisas. Enquanto esse dia não chega, vivemos entre a memória do Éden e a esperança da Nova Jerusalém. É nesse intervalo que a fé se torna necessária, porque ela nos lembra que o autor da história é bom e que o fim será melhor que o começo. Existe uma ideia comum de que, se uma pessoa anda com Deus, ela será poupada de todo problema. A Bíblia mostra uma realidade diferente. Homens e mulheres que amavam a Deus choraram, ficaram doentes, foram traídos e enfrentaram perdas profundas. A diferença não está na ausência de dor, mas na presença de Deus dentro da dor. Jesus foi claro quando disse que neste mundo teríamos aflições. Ele não prometeu um caminho livre de tempestades. O que ele prometeu foi estar conosco em todas elas. Davi escreveu salmos em meio à perseguição. Jó perdeu tudo e fez perguntas duras. Paulo pediu 3 vezes que Deus tirasse dele uma dificuldade. Nenhum deles foi abandonado ou considerado sem fé por causa do sofrimento. Por isso, quando a dor chega, não precisamos concluir que falhamos com Deus. A fé verdadeira não é medida pela ausência de lágrimas. Ela é medida pela decisão de continuar confiando quando tudo parece confuso. Buscar a Deus não nos tira de um mundo quebrado. Buscar a Deus nos dá sentido e sustento dentro desse mundo. O Evangelho não oferece uma vida sem cruz. Ele oferece força para carregar a cruz com esperança. Ele oferece uma comunidade que chora junto. Desse modo, a dor não é sinal de que Deus se afastou. Muitas vezes, é justamente na dor que descobrimos o quanto Ele está perto. Ele não nos chama para negar a realidade, mas para enfrentá-la com Ele ao nosso lado. Uma das partes mais difíceis do sofrimento é o silêncio de Deus. Oramos, buscamos, esperamos, e parece que o céu não responde. Esse silêncio pode doer mais que o próprio problema. Contudo, a Bíblia mostra que silêncio não significa ausência.
Ele significa que Deus está trabalhando de um modo que ainda não conseguimos ver. José passou anos na prisão antes de entender o propósito. O povo de Israel ficou 400 anos em silêncio antes da libertação. Jesus permaneceu no túmulo até o terceiro dia. Em cada um desses casos, Deus estava agindo, mesmo que ninguém percebesse. O silêncio fazia parte da história, mas não era o fim dela. Deus está presente no sofrimento de 3 formas claras. Primeiro, Ele vê tudo o que passamos. Nada escapa dos olhos dele. Segundo, Ele se importa de verdade com a nossa dor. Ele não é indiferente ao que sentimos. Terceiro, Ele age no tempo certo e do jeito certo, mesmo que seja diferente do que esperamos. Cristo na cruz gritou por se sentir abandonado, para que nós nunca precisássemos enfrentar a dor sozinhos. Por causa disso, quando não sentimos Deus, podemos lembrar do que sabemos sobre Ele. A fé não se apoia apenas em sentimentos. Ela se apoia no caráter de um Deus que já provou ser fiel. O silêncio dele não é descaso. É o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E nesse intervalo, Ele continua nos sustentando. Enquanto a vida está tranquila, é fácil acreditar que estamos firmes. O sofrimento tem a capacidade de tirar essa ilusão. Ele funciona como uma luz forte que revela o que estava escondido no coração. A dor mostra onde realmente colocamos a nossa segurança e a nossa esperança. Podemos descobrir que dependíamos mais do dinheiro do que imaginávamos, ou que a nossa paz estava apoiada na aprovação das pessoas. Talvez a nossa estabilidade emocional dependesse da saúde, do trabalho ou dos relacionamentos. Quando uma dessas áreas é abalada, percebemos se a nossa confiança estava em Deus ou apenas nos presentes que Ele dá. Isso aconteceu com Jó, que perdeu tudo e precisou descobrir se amava a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele dava. Aconteceu também com o jovem rico, que descobriu que seu coração estava preso aos bens. A dor não cria novos problemas dentro de nós. Ela apenas revela os que já existiam e estavam escondidos. Só mudamos a direção quando percebemos que estamos no caminho errado. Desse modo, o sofrimento se torna um espelho. Ele nos convida a tirar o peso da alma de alicerces frágeis e colocá-lo sobre o único fundamento que não pode ser abalado. E quando fazemos essa troca, encontramos descanso verdadeiro. Gostamos de ter planos, agendas e previsões. A sensação de controle traz segurança. O sofrimento chega e mostra que controlamos muito menos do que pensamos. Uma notícia médica, uma crise financeira ou uma perda repentina pode mudar tudo em um instante. Essa quebra de controle gera medo, mas também abre uma porta importante. Quando percebemos que não damos conta sozinhos, ficamos prontos para depender. A Bíblia chama de felizes aqueles que reconhecem sua pobreza de espírito. Paulo disse que foi afligido ao ponto de perder a esperança na própria vida, para aprender a não confiar em si mesmo. Ele entendeu que a fraqueza é o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Dependência não é derrota, é a posição mais segura que existe. Quando entregamos o controle, descobrimos que existe alguém sustentando todas as coisas. Esse alguém não dorme, não se cansa e não muda de ideia. Ele tem cuidado de nós antes mesmo de pedirmos. A dor nos arranca das mãos o leme que nunca deveríamos estar segurando. E quando soltamos, percebemos que o barco não afunda. Ele continua navegando, porque quem conduz é fiel. Assim, o sofrimento nos ensina que a vida não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E não existe lugar mais seguro para se estar do que ali. A carta aos Romanos descreve um processo que começa na dor. O texto diz que o sofrimento produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência conduz à esperança. Deus usa as dificuldades como ferramenta de formação em nossa vida. Ele não sente prazer em nos ver sofrer, mas está comprometido em nos tornar maduros. Assim como o músculo se fortalece sob resistência, o caráter cresce sob pressão. A fé que nunca foi testada permanece no campo das ideias.
Já a fé que passou pelo fogo conhece na prática a fidelidade de Deus. Ela sabe que Ele sustenta, consola e fortalece, mesmo quando tudo parece ruir. Isso não significa que devemos buscar sofrimento. Também não significa afirmar que toda dor é boa. Significa crer que nenhuma dor é desperdiçada nas mãos de Deus. Ele tem a capacidade de pegar aquilo que o mal tentou usar para destruir e transformar em matéria-prima para nos fazer mais parecidos com Cristo. O processo nem sempre é rápido. Formação leva tempo. Mas cada lágrima, cada oração e cada dia de espera estão sendo usados para construir algo eterno dentro de nós. No fim, percebemos que não apenas sobrevivemos à dor, fomos transformados por ela, porque Deus esteve trabalhando em silêncio o tempo todo. Existe um tipo de conhecimento de Deus que só o Vale ensina. Quando tudo vai bem, nossas conversas com Ele podem ser rápidas e superficiais. Quando a vida desaba, a oração se torna um derramar da alma. Os salmos nasceram nesse lugar de honestidade. Eles mostram pessoas reais falando com um Deus real. É no deserto que aprendemos que Deus é pastor, e não apenas provedor. É na fornalha que percebemos a presença dele caminhando ao nosso lado. A dor tira as palavras bonitas e nos leva a uma conversa sem máscaras. Descobrimos que Deus não se ofende com nossas perguntas. Ele acolhe nossas lágrimas e entende nosso cansaço. Muitas pessoas testificam que só conheceram Deus de perto depois de atravessar um tempo difícil. Foi na perda que aprenderam a ouvir a voz dele. Foi na doença que sentiram o abraço dele. Foi na solidão que descobriram que ele é suficiente. Desse modo, o sofrimento deixa de ser apenas lugar de perda. Ele se torna lugar de encontro. A intimidade gerada na dor costuma ser a mais profunda. Não porque Deus muda, mas porque nós mudamos. Quebramos o orgulho e abrimos o coração de verdade. E quando fazemos isso, encontramos um Deus que sempre esteve ali, esperando por uma conversa sincera. Quem nunca sofreu tem dificuldade para consolar quem sofre. Por isso Deus permite que passemos por vales. Ele nos consola para que depois possamos consolar outros com a mesma consolação que recebemos. A dor desenvolve em nós um tipo de sensibilidade que nenhum livro consegue ensinar. Depois de enfrentar uma perda, sabemos como abraçar quem perdeu. Depois de ser traído, aprendemos a ouvir sem julgar. Depois de passar pela ansiedade, entendemos o que é acordar com o peito apertado. O sofrimento nos dá um idioma comum com quem está sofrendo. Ele transforma a nossa história em ponte para alcançar outras pessoas. Desse modo, nada do que passamos é desperdiçado. As feridas curadas se tornam remédio para feridas abertas. As cicatrizes viram sinal de que é possível sobreviver. Deus usa sobreviventes como socorristas. Ele usa gente quebrada para alcançar gente quebrada. Quando ajudamos alguém a partir da nossa dor, descobrimos um novo sentido para aquilo que doeu tanto. Percebemos que Deus estava nos preparando para ser resposta na vida de outra pessoa. Assim, o sofrimento deixa de ser apenas uma marca do passado. Ele se torna ferramenta de ministério no presente. Uma das perguntas mais comuns no sofrimento é: por quê? Queremos explicações, motivos e sentido imediato. A resposta mais honesta da Bíblia é que nem sempre vamos entender agora. Jó sofreu sem saber da conversa que aconteceu no céu. José só entendeu o propósito da prisão anos depois, quando salvou nações da fome. Jesus orou no Getsemane pedindo que o cálice passasse. Ele não recebeu uma explicação detalhada. Recebeu força para obedecer. Buscar sentido para toda dor no momento em que ela acontece pode gerar ainda mais frustração. A fé não depende de ter todas as respostas. Ela depende de confiar em quem conhece todas elas. Deus não nos deve explicações sobre tudo, mas Ele já nos deu provas suficientes do seu caráter. A cruz mostra que Ele é bom ao ponto de entregar o próprio Filho. O túmulo vazio mostra que Ele é poderoso ao ponto de vencer a morte. Com essas duas certezas, podemos suportar as perguntas sem resposta. Um dia,
tudo será esclarecido. Até lá, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Descansamos no fato de que Deus é justo, mesmo quando a vida parece injusta, e confiamos que nenhuma lágrima será esquecida. Ele guarda cada uma delas até o dia de transformar todo o pranto em alegria. A Bíblia não termina com lamento, ela termina com promessa. Ela afirma que chegará o dia em que Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Isso significa que todo sofrimento é temporário, por mais longo que pareça agora. A ressurreição de Cristo é a garantia antecipada de que a morte foi derrotada. Ela é o recibo de que o nosso futuro não é destruição, mas restauração. Por essa razão, os problemas de hoje não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A dor é real, mas ela não é eterna. O sofrimento funciona como as dores de parto. É intenso, traz medo e parece que não vai acabar. Contudo, ele anuncia que algo novo está para nascer. Quando olhamos para a eternidade, o sofrimento não diminui de tamanho, mas perde o seu peso. Sabemos que ele vai passar, enquanto a esperança que temos em Deus permanece para sempre. Por isso, seguimos em frente. Não porque a dor sumiu, mas porque a promessa é maior. E essa promessa tem nome: vida eterna com Deus, onde o sofrimento nunca mais entrará. O sofrimento aparece sem avisar e não pede licença para entrar. Ele muda a rotina, atrapalha os planos e mostra o quanto a vida é frágil. É possível que agora existam perguntas sem resposta e saudade de dias mais calmos. Essa situação não é vivida por uma pessoa só. Existe uma história maior em curso, e ela não termina na dor. A Bíblia é clara sobre as lágrimas, mas também é firme sobre a esperança. Ela não promete respostas rápidas, porém garante que Deus permanece perto. Não afirma que vai doer menos na hora, mas assegura que nada do que se enfrenta será perdido. Durante o caminho, a dor realiza um trabalho quieto. Ela tira o que distrai, desfaz ilusões e coloca diante de cada um aquilo que tem valor real. Mostra onde o coração estava firmado e convida a apoiar a vida em base que não se abala. Nem sempre a compreensão vem no momento difícil, e isso faz parte do processo. Algumas respostas chegam depois que a tempestade passa, outras apenas na eternidade. O que se tem hoje não é um mapa completo, mas a companhia de um guia que não falha. Esse guia não observa de longe. Ele entrou na realidade humana, conheceu tristeza, rejeição e morte. Por isso, quando faltam palavras para orar, ele entende. Quando o silêncio parece longo, ele continua próximo. Quando a fé parece pequena, ele ainda sustenta. O sofrimento não cancela o amor de Deus. Em muitos casos, é nele que esse amor fica mais claro. Pode ser que a vida esteja, agora, em um trecho difícil. Mesmo assim, trecho não é a história inteira. Existe um autor que já definiu o final, e esse final fala de cura, de reencontro e de vida que não termina. Enquanto esse dia não chega, cada passo dado com confiança já é perseverança. Cada noite vencida, cada oração em silêncio, cada decisão de continuar crendo se torna parte de um relato que mais à frente poderá ajudar outra pessoa. Assim, se o que resta hoje é apenas respirar e confiar, isso é suficiente. Não se mede força, recebe-se força. Não se cobram respostas, acolhem-se perguntas. Não se exigem sorrisos, acolhem-se lágrimas. E sem perceber, nota-se uma mudança por dentro. A dor pode continuar, mas deixa de definir quem se é. Quem define é aquele que chamou, que sustenta e que prometeu concluir a obra que começou. E talvez o que se vive hoje seja o início de uma proximidade com Deus antes não imaginada. Talvez seja o processo que torna o caráter mais parecido com o de Cristo. O sofrimento não é ponto final, é pausa antes de um novo começo. E a história que Deus escreve continua com muitas páginas pela frente.